graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus. Mais uma vez nós nos encontramos, dessa forma um pouco diferente, mas já estamos nos habituando. Te convido a mais uma vez se unir comigo em oração, em espírito, em sinceridade. Vamos nos colocarmos diante do nosso Deus. Vamos invocar aqui neste momento o seu nome, pois precisamos muito. Nós estamos carentes, somos carentes da presença do Senhor, do Espírito de Deus em nosso meio, principalmente nos nossos dias, trazendo cura, realizando milagres, prodígios e maravilhas, pois nós cremos nas palavras do nosso Deus, cremos no seu poder, cremos no Espírito de Deus, que é santo. E nós nos reunimos aqui, ó Pai, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E apresentamos a Ti, ó Deus, o nosso culto. Nos reunimos, Senhor, dessa forma, dessa maneira, em espírito, diante do Senhor, em Teu altar. Nos colocamos, ó Pai, nos prostramos, nos curvamos diante do Senhor, nos submetemos à Tua vontade, invocamos o Seu nome aqui neste lugar, pois só Tu, Jesus, és Deus grande e poderoso, único digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Venha a Tua vontade, venha o Teu reino aqui neste lugar. Toca-nos, ó Pai, com seu toque de amor, com seu toque de cura. Cumpra, sim, em nós, ó Pai, em nossos dias, a vontade do nosso Deus, do nosso Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que do nada chamou todas as coisas à existência, Pai. Invocamos o seu nome aqui neste lugar e te adoramos, ó Pai, neste lugar no qual nós nos encontramos, agora, neste momento. Deus, bendizemos o Teu santo nome, ó Pai, e nos colocamos, Senhor, com toda a sinceridade do nosso coração, à Sua disposição. Nos apresentamos nos átrios do nosso Deus, do nosso Salvador, ó Pai, para Te exaltarmos e ofertarmos a Ti, Jesus, a nossa adoração. Que assim seja, Pai. Encha-nos com o Teu Espírito, com a Tua presença, que a Sua graça, a Sua bondade, o Teu amor e a Tua paz nos encha, nos satisfaça e nos realize neste momento, porque Tu és Deus maravilhoso e poderoso, Pai. E ainda que em dias difíceis, em tempos difíceis, ó Pai, louvaremos ao nosso Deus, porque Ele é digno. Amém. Todos os povos, os reinos dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. O império reconhece que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá. O júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá. Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu.
virão, assim aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Amém. Te convido a meditar comigo mais uma vez na palavra do nosso Deus, porque cremos que há poder nessas palavras, cremos nas maravilhas que o Senhor deixou a nós por sua revelação, desde os antigos, desde os profetas, desde os apóstolos, até os dias de hoje, mas de uma forma muito especial. Nós vamos falar da pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estive pensando e meditando acerca desse Jesus, como ele tem se revelado a nós e como nós carecemos neste momento ainda mais conhecermos o nosso Deus. E também o quanto que é difícil levarmos esse Jesus, principalmente aqueles que nós sabemos e entendemos que de uma certa forma já o conhecem, de uma certa maneira já recebeu a sua revelação. Então, procurando com o Senhor, através de suas palavras, creio eu, direcionado pelo seu Espírito, então eu me deparei com um desafio, ao qual foi dado ao apóstolo Paulo, quando ele foi impelido pelo Espírito Santo a anunciar esse Jesus que nós adoramos, que nós amamos aos hebreus. Então hoje nós iremos ler, sim, as cartas, de Paulo aos hebreus. E logo ali no capítulo 1, Paulo ele começa a apresentar Jesus a um povo detentor de todo o conhecimento, de toda a revelação de Deus posta, dada ao mundo até aqueles dias, naquele tempo. Os hebreus, eles detinham conhecimento das leis, dos profetas, construíram ali a sua religião, vamos assim dizer, tinham a sua fé, eram zelosos, muito zelosos, cuidadores, construíram doutrinas, havia muita reverência aos grandes profetas, aos grandes homens, assim como Moisés, Abraão e muitos outros, o grande rei Davi, do qual Jesus se faz o seu descendente ali na linhagem, em sua linhagem, como aquele que vem a suceder Davi, mas ocupando ali um trono que é eterno, um trono que se perpetua para todo um sempre. E sabemos que o trono de Davi passou, que os dias de Davi passou, e assim o povo hebreu aguardava um novo rei. Em um tempo de opressão, em um tempo em que César, e o Império Romano e suas legiões exercia um forte domínio sobre o povo hebreu, sobre a descendência de Abraão, sobre aqueles a quem foi dado as profecias, as promessas que apontam e que os levavam à pessoa de Jesus Cristo. Mas agora Jesus Cristo já foi revelado ao mundo. Jesus Cristo já havia cumprido
tudo aquilo que as profecias e os profetas haviam falado, haviam profetizado a seu respeito. E ele já havia escolhido um homem chamado Paulo, de uma forma muito ímpar, de uma forma muito especial. E Paulo, que também, como um bom judeu, detinha todo aquele conhecimento, detinha todo aquele zelo, pois assim diz as Escrituras, que muito zeloso era, quando o seu nome ainda era Saulo, pela aquela religião, por aquela forma, por aquela maneira de adoração que aquele povo havia construído ao longo dos tempos. Mas Jesus é manifesto a Paulo num dado momento, numa dada etapa da sua vida, e aquilo mudou de uma forma sobrenatural, né? De uma forma muito espetacular, a forma de pensar, a maneira de agir, o entendimento e até mesmo o conhecimento que Paulo tinha acerca de Deus, o Deus dos Hebreus. E então nós vamos ver Paulo apresentando Jesus aos hebreus. E ele faz de uma forma tão interessante, ao qual ele apresenta Jesus como sendo aquele que foi escolhido por Deus, pelo Deus dos hebreus, e foi ungido por esse Deus com a unção de alegria, para um propósito muito especial. E dentro desse propósito, ali em Jesus Cristo, todas aquelas palavras que haviam sido anunciadas àquele povo pelos profetas, já haviam se cumprido. E o Deus que em tempos antigos se revelara ao homem através dos profetas, naqueles dias e nos dias atuais ainda hoje, se revelam através de Jesus Cristo. O Deus dos hebreus continua, sim, a se revelar ao homem, a se revelar ao mundo, hoje, não mais pelos profetas, mas através de Jesus Cristo. E assim Paulo começa a introduzir a pessoa de Jesus, ali no entendimento, no conhecimento do povo hebreu, que já devia tê-lo recebido, tê-lo conhecido, mas as Escrituras dizem que não. Ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu, os seus não o reconheceu, mesmo sendo ele Deus, mesmo sendo ele o ungido, mesmo sendo ele aquele que veio da estirpe, da descendência de Davi, filho de Jessé, no qual todas as coisas convergem para ele, todas as coisas culminam nele. E agora Paulo começa a falar desse Jesus, a esse povo, ainda que de uma forma muito introdutória, ali preparando, mas nós entendemos que de uma forma muito forte, Paulo começa a anunciar um Jesus, homem, e ao mesmo tempo um Jesus Deus. E Paulo começa a explicar o porquê da necessidade dele assumir a forma humana. Então nós vamos entender que era necessário que ele se fizesse um homem para que se cumprisse nele o propósito para a nossa salvação, a remissão dos nossos pecados, e que nele nós nos tornássemos como que irmãos. E assim nós entendemos que todo aquele que é nascido de Deus, que todo aquele que tem o segundo nascimento, conforme diz as Escrituras, tem em Jesus um irmão, também um irmão, um filho de Deus. Porém, Jesus, ele é o primogênito, assim diz Paulo. Mas se ele é o primogênito, isso quer dizer que ele é o primeiro sim, dentre muitos. Jesus é o primeiro dentre muitos. Desde antes da fundação do mundo, até a consumação dos tempos, Jesus, ele é o primeiro. E nós agora somos acrescentados ali como um enxerto na árvore, né? Naquela árvore escolhida, que é o povo eleito, que é o povo hebreu, e assim nós somos introduzidos como um enxerto, e assim nós, gentios, começamos a fazermos
parte das promessas de Deus ao homem, de promessas de Deus ao seu povo, e assim nós somos chamados também de filhos de Deus. E se filhos de Deus, irmãos em Jesus Cristo, co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. E neste momento, então, nós vamos ler um pouco da forma como Paulo abordou, como Paulo fez essa apresentação do meu Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus, àquele povo hebreu, que até aquele momento pensava conhecer Deus verdadeiramente, pensava que era o único povo que detinha esse conhecimento, essa revelação, e mais ninguém a possuía. Porém, Paulo agora começa a lhes apresentar Jesus Cristo, Deus, ungido pelo Deus dos hebreus, sendo ele esse próprio Deus, no qual todas as coisas foram feitas por ele, no qual todas as coisas são sustentadas por ele, todo o poder está nele, todo o poder pertence a nele. E no nome de Jesus está a excelência de todas as coisas, pois acima de todas as coisas está o seu nome, Jesus, o Cristo de Deus, o unigênito do Pai, aquele que veio ao mundo para nos trazer a salvação, e aquele que recebe hoje a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa declaração de amor, pois assim nós nos reunimos, pois essa é a declaração de amor que nós podemos fazer ao nosso Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Jesus Cristo é o seu nome. No primeiro capítulo do livro de Hebreus, assim está escrito: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Então isso é muito peculiar, isso é muito próprio, essa palavra é muito dirigida em específico ao povo hebreu. E aí continuamos: nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Jesus, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há, tão somente pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente que eles. Porquanto, a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E uma vez mais, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus, portanto, o adoram. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Entretanto, a respeito do Filho, revela. Quem revela? O Deus dos hebreus. Revela o quê? O teu trono, esse é o trono de Jesus, esse é o trono de Davi. O teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade. E o cetro do teu reino é bastão da justiça. Amas o direito e odeia a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E acrescenta: tu, Senhor, no princípio estabelecestes os fundamentos da terra,
e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, e como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados, mas tu és imutável, e os teus dias não terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus alguma vez declarou: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Quem então é Jesus? Dessa forma, Jesus ele começa a ser apresentado por Paulo a um povo que pensava já conhecer Deus, um povo que já achava que detinha todo o conhecimento de Deus, que toda a revelação de Deus já havia sido dada a eles, já havia sido posta a eles. Mas agora Paulo começa a lhes apresentar Jesus como sendo Deus, como sendo o Criador, aquele ao qual todas as coisas se convergem para Ele. O início, o fim, o sustento de tudo em Cristo Jesus. E eles recebem essa palavra e eles começam a compreender essa palavra e conceber Jesus Cristo como sendo o Messias, aquele segundo o qual todos os profetas já haviam falado, já haviam preparado. E agora ele havia passado por aquela nação, por aquele povo, o qual era um povo eleito, era um povo escolhido, e sequer eles se deram conta, sequer eles perceberam, pois todas essas coisas, no qual Paulo já havia comentado, anunciado aqui acerca de Cristo, elas já haviam se cumprido aqui neste mundo, através da pessoa de Jesus Cristo, homem, e ele já não estava mais aqui, já não se encontrava mais, já não podia mais ser conhecido por aquele povo, mas eles tiveram oportunidade, naqueles dias eles tiveram um momento, eles de uma certa forma tiveram uma proximidade muito grande, algo que até então o mundo não havia experimentado, até dias antes e também após aqueles dias, nada tão assim, tão forte, havia sido reservado ao mundo. Em Gálatas disse que ali seriam dias muito especiais, né? Dias que, segundo os quais eram os dias que não haveria outros dias em nenhum tempo no mundo, anterior ou posterior, mas que as coisas haviam de se cumprir em um tempo hábil, em um tempo próprio, aquele era o tempo oportuno, e isso havia acontecido, mas eles não o conheceram, eles não o compreenderam, eles não conseguiram receber Jesus, eles não conseguiram entender Jesus, e certamente se tratava do povo que deveria conhecê-lo, pelo menos se tratava do povo que deveria tê-lo esperado, tê-lo aguardado. Então eu pergunto, nos dias de hoje, e quem é Jesus? Quem é o nosso Deus? Quem é o Senhor para nós? E o que é que nós podemos dizer a respeito dele nesse momento? Até que ponto verdadeiramente nós conhecemos o nosso Senhor Jesus? E então nós estamos aqui, eu acho que desejosos, né? Assim como muitos foram no passado, ainda hoje, que Deus venha a falar comigo, porque eu desejo, nós desejamos ouvirmos sim a voz de Deus. Deus, fala-nos neste momento, revela-nos a Tua palavra, revela-nos o que está acontecendo, o que eu quero compreender a Sua voz. E o certo é que Deus, Ele fala de muitas formas, Deus fala de muitas maneiras, em várias épocas, em tempos diferentes, através dos profetas, através de homens de Deus, mas hoje Deus fala e Deus se revela ao mundo através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Agora no capítulo 2, no versículo 17, Paulo revela Jesus da seguinte forma, né, àquele povo. Diz assim no versículo 17 do capítulo 2, que foi por esse motivo, né, por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos. Por esse motivo era vital que Jesus se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Então, assim, Jesus ele assume a nossa natureza. Ele assumiu a nossa natureza em todos os aspectos. Então, Jesus se fez homem, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus. Aí fico eu pensando, por que seria necessário essa coisa? Por que seria necessário que se ocorresse dessa maneira? Talvez porque nenhum ser humano seria capaz, e nenhum ser humano ainda seja capaz de ser leal a Deus, ainda nos dias de hoje. E era necessário que um único ser humano se fizesse leal a Deus. Então Jesus se fez humano. Jesus se fez um de nós em todos os aspectos que nos envolvem. E olha que interessante, que tão maravilhoso, né? Fala-se de muitos deuses, né? A Bíblia mesmo fala de muitos deuses, em muitas culturas, em muitos lugares, né? Há formas diferentes, há manifestações diferentes, mas agora o nosso Deus, ele se revela na pessoa de Jesus Cristo, e ele se faz um humano. E aí eu pergunto a vocês, que outro Deus se fez humano? Que outro Deus se fez criatura? Somente o nosso Deus, pois somente Ele tem tanto poder, somente Ele tem todo o poder. E assim Jesus se fez homem, porque era vital para nós, era vital para a nossa salvação, isso é vital para a nossa vida, isso é vital para a nossa sobrevivência, isso é vital para a nossa existência. Isso é vital para a nossa prosperidade. Isso é vital para nos tornar perenes e merecedores de um dia estarmos na perfeição, na glória desse Deus todo-poderoso, todo maravilhoso. Então, para que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e que pudesse realizar a propiciação pelos pecados do povo, pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Jesus Cristo, ele, portanto, é capaz de socorrer a todos nós, a todos quantos semelhantemente a Ele se encontram sendo atacados pela tentação, pelas tentações em todas as suas formas. Pois então aqui nós temos o conhecimento de que em tudo, em todas essas coisas, Jesus também foi tentado. Mas nele nós somos vitoriosos, nele nós encontramos a vitória e nele nós somos perdoados, pois tão somente a ele foi dado todo o poder, e o grande poder e o maior poder de até mesmo perdoar pecados. E assim, no nome desse Senhor Jesus, eu te deixo essa reflexão, a essa palavra, que este Deus Todo-Poderoso, que Ele possa nos perdoar, pois certo que Ele é um Deus que compreende, nos compreende até mesmo em nossas tentações, pois em todas essas coisas Ele também foi tentado, mas venceu o pecado, venceu a morte, venceu o pecado e assim nos perdoa. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, concede-nos, ó Pai,
conhecê-lo ainda mais. Concede-nos conhecer o nosso Deus na pessoa do seu amado Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que em seu nome, ó Pai, todas as coisas, todo o poder ao qual estão sujeitas a Ele, Pai, venham a se prostrar, venham a se inclinar. Pois, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui nós liberamos as palavras de bênçãos desse Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, Pai, e em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, livra-nos de todo mal, livra-nos, Senhor, de todos os perigos que assolam este mundo, e em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa e guarda o teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém.